tarde, meus amigos. Dando continuidade ao primeiro vídeo, falando sobre o que é apostasia. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá ok? Então, aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 16, 17 e 18, deixar claro que aqueles que acreditam, né, no Criador, que se apegam às Escrituras, deveriam rejeitar as conversas vãs, que violam o que é santo, pois levarão uma impiedade cada vez maior, e as palavras deles se espalharão como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Esses homens se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já ocorreu, e estão arruinando a fé de alguns. Apesar disso, o sólido alicerce de Deus permanece tendo este selo: Jeová conhece os que lhe pertencem, e todo aquele que invoca o nome de Jeová renuncia à injustiça. Então esses versículos eles deixam claro que desde lá da época dos primitivos cristãos, infelizmente, vez por outra, surgiam alguns apóstatas. Inclusive aqui menciona até o nome, Himeneu e Fileto. Então, uma característica comum nessas pessoas são as que, por exemplo, naquela época alguns diziam que a ressurreição já havia ocorrido. Então, contradizia os ensinos. Então, um primeiro sinal identificador nos que começam a desenvolver traços de apostasia, tanto os que ainda estão dentro, mas infelizmente acabam saindo, e depois fora ocupam parte de seu tempo na tentativa de contradizer os ensinos, que são muito claros na Bíblia, né? Mas muito claros mesmo. Então a pessoa começa aqui, falou sobre... Estavam dizendo que a ressurreição já havia ocorrido, mas hoje as pessoas se apegam a coisas minuciosas, né? Como Cristo diz. Com o mosquito engole o camelo. Aí dizem que a Terra é plana, quer desmentir as profecias, o entendimento que nós temos sobre o cumprimento de algumas profecias. Enfim, sobre 1914, sobre 144 mil. Então, é só a pessoa ler e estudar a Bíblia, que ela, como muitos fizeram, né? E vão chegar à conclusão de que realmente é possível ter um entendimento correto da Bíblia, um entendimento sobre profecia. Então, a ideia é, leia e estude a Bíblia, para você tirar suas conclusões. Então, acusar é muito fácil, né? Acusar é muito fácil. Então, esses dias conversando até com um colega meu de trabalho, você vê o que é o relativismo, né? Filosofia. Eu peguei duas jarras, uma pequena e uma grande, e eu falei, qual dessas duas jarras aqui é a maior? Uma pergunta óbvia, objetiva, resposta objetiva. Aí ele disse assim, não, essa aqui. Mas é relativo. E como será que a jarra menor se sente perante a maior? Então é uma coisa assim absurda, né? Ridícula, né? O conceito é você desestruturar fundamentos da verdade, né? Sendo que tudo que Jeová criou, a própria Bíblia, tudo que Jeová criou na Terra, né? Como a Bíblia diz, né? Romanos 1:20, que as maravilhas da criação revelam a glória de Deus. A gente pode ver as qualidades de Jeová por meio de suas obras criativas. Tudo que o homem fez é porque Jeová deixou a estrutura, né? O fundamento, a verdade, a matemática, a lógica das coisas. Então, o raciocínio de tentar destruir algo que é claro que é estabelecido por meio de uma coisa... Como é que uma jarra não tem vida, né? Como é que ela vai se sentir maior do que a outra, né? Então, estou dando um exemplo muito simples para você ver a mente das pessoas até onde ela vai, né? Então, é ridículo, né? Então, tem questões que são levantadas que elas beiram ridículo. Beiram ridículo. E me espanta, né?
eu não vejo, né? Mas, enfim, aparece ali uma propaganda, alguma coisa assim numa rede social, seja lá qual for, YouTube, qualquer outra. Então, como tem pessoas que se ocupam para criticar algo que plenamente estabelecido, que eu diria que lutar contra é como lutar contra Jeová. Não tem como, né? É uma garantia de perda, né? Então, a ideia é, até para esses que fazem isso, né? Se arrepender da meia volta e buscar Jeová. Jeová é um Deus misericordioso, né? Então, para nós humanos, existe a, o perdão de pecados mediante o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao passo que, para algumas criaturas angélicas, não há essa possibilidade, né? Não há essa possibilidade. Então, já estão condenadas, né? À destruição. Em Apocalipse capítulo 12 deixa claro isso, né? Então, inclusive a ira até aumenta porque já sabe que não há perspectiva. Fizeram algo, né? Uma rebelião que não tem mais saída para isso. Então, no caso dos humanos, é o arrependimento. Atos 3,16, né? Se arrependa, dê meia volta e Jeová aceita. Agora, um alerta, né? Para quem está vendo esse vídeo aí no meu canal. Acesse o site jw.org, a biblioteca online, aceite um estudo da Bíblia com as Testemunhas de Jeová e não dê atenção, né, para as pessoas que simplesmente se ocupam em criticar, em falar coisas absurdas, que não faz nenhum sentido. O povo de Jeová é um povo feliz, todos são imperfeitos, mas quem é fiel a Jeová é feliz. Isso a gente... Estou há quase 20 anos na organização de Jeová, eu posso garantir isso. Sou um homem realizado, feliz e boa parte disso graças a Jeová Deus e a organização dele. E 2 João 9,10 também fala, né? Todo aquele que se adianta e não permanece no ensino do Cristo não tem Deus. Então, se alguém se achegar a vós e não trouxer este ensino, nunca o recebas nos vossos lares, nem o cumprimenteis. Então, para os fiéis cristãos, nós não podemos acolher apóstatas em sua companhia, quer pessoalmente, quer lendo, ouvindo as publicações destas pessoas. Mas, evidentemente, nós não sentimos nenhum sentimento de amargura ou de ódio, apenas não fazemos leitura, não usamos tal conteúdo porque não nos faz bem, não edifica, né? Aliás, não só de apóstolos, como de muitas outras pessoas. Não edifica, né? Então, eu não preciso olhar todas as notas falsas para saber qual é a verdadeira. Eu só preciso saber qual é a verdadeira para saber o que é falso. Então, enfim, é muito simples, né, as coisas. As pessoas que tentam complicar, né? E a vida é muito simples. Então, no futuro próximo, não precisaremos nos preocupar com essas coisas, né? Com fé em Jeová Deus, logo teremos o novo mundo, o fim do sofrimento da humanidade está próximo, né? A Bíblia deixa isso claro. Então, aqui eu uso esse espaço aqui para poder falar coisas boas, esclarecer algumas dúvidas, mas acima de tudo, a minha principal ocupação é a pregação de casa em casa. Tive o privilégio de ajudar algumas pessoas a conhecer a Jeová já, que é algo que não tem preço, né? Mas é isso. Então, vou encerrar por aqui e concluir esse assunto, né? Coloquei parte 1, essa é a parte 2, vou encerrar por aqui. E, acima de tudo, busque a Jeová e acesse as fontes corretas de informações sobre o povo de Jeová. Ok? Forte abraço. Fiquem todos com Jeová Deus.